Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu vou ler um pequeno trecho do livrinho Um Minuto com Jesus. Com a medida que usais, com essa vos medirão. Você tem o direito de fazer o que quiser e o dever de respeitar a vontade e a liberdade dos outros. Cada pessoa possui tendências, aptidões, preferências e funções que são ligadas ao próprio campo de liberdade individual. A liberdade é dom sagrado. Sem liberdade não existiria vida, tampouco evolução. Deus nos criou livres e capazes de colaborar espontaneamente na sua obra infinita. Nos caminhos da vida, cada um faz o que quer ou o que pode, comprometendo-se matematicamente com a lei divina. Respeite seu semelhante, evite a violência intelectual, procure viver em paz com todos. E agora, mais harmonizados, vamos nos sentar confortáveis e fazer a nossa oração inicial. Pai amoroso, ilumina a humanidade aflita em sua existência. Ilumina aqueles que têm por missão a condução dos povos. Ilumina do mais humilde ao mais poderoso. Enfim, a todos os teus filhos habitantes desta casa planetária, em especial os mais sofridos. Rogamos que a tua luz ilumine nossos caminhos e, ao regressarmos à pátria espiritual, possamos estar carregando na nossa bagagem sementes de amor, colhidos ao longo de nossos caminhos. Ilumine também nossa irmã Márcia, palestrante da noite, e as águas colocadas para magnetização na mesa da entrada. Jesus amigo, que a tua paz esteja conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Para iniciar o assunto desta noite, eu tirei o texto do livro Outra Vida, Nova Chance, de Moacir Sader. É um livro com histórias baseadas em fatos verídicos sobre reencarnação, encontro kármico, almas gêmeas e outros temas espirituais. Então eu vou contar a história de um homem. Ele conta assim: desde criança, os abalos emocionais repercutiam em meu corpo físico, por intermédio de dor forte e persistente na região próxima ao coração, que durava dias. Essa situação, ainda que antiga e repetitiva, me deixava muito inquieto e preocupado. Cheguei mesmo a pensar que estivesse com algum problema físico ligado ao coração. Por 2 vezes, me submeti a rigorosos exames médicos. Nada de irregular foi encontrado. Num desses exames, a médica falou, muito surpresa, que o exame estava incrivelmente próximo ao padrão ideal. E eu fiquei muito feliz, diz ele. Mas saí do consultório e a dor continuava. Estava feliz por não ter encontrado nada nos exames, mas a dor continuava. Já estava desistindo de entender. Quando numa noite, em sonho, vivi uma situação muito especial que veio explicar toda a origem desse sofrimento. Na primeira fase desse sonho, visualizei-me deitado numa cama no tempo atual. Uma amiga se preparava para fazer regressão de memória em mim. Ela iniciou
relaxamento e aos poucos fui viajando no tempo e aí vivenciei uma história em que eu era o personagem principal. Mas meu corpo se apresentava com outra aparência, estava mais velho, em torno de 65 anos. Eu morava em uma casa grande de fazenda. O período era colonial. Eu estava muito doente, desenganado pelos médicos. Meu filho, então, estava com 30 anos. Minha esposa não me amava, talvez por culpa minha e dos meus procedimentos ditatoriais, próprios dos senhores do engenho daquela época. Inconformado por não me sentir amado e de não haver uma cura para minha doença, tomei uma decisão definitiva e trágica. Iria me suicidar. Peguei um punhal pontiagudo, segurei com as duas mãos e com toda a força puxei em direção ao meu coração. Por um tipo de censura do inconsciente, não revivi a dor e o momento trágico da minha morte. Eu estava agora em pé, junto a todos de minha família, em outra dimensão, vendo meu corpo ser velado. Ainda que houvesse lágrimas, não havia amor por parte deles. Acordei, toda a sensação e a emoção daqueles momentos dramáticos de minha outra encarnação. A regressão em sonho permitiu relembrar. Contei o ocorrido a uma amiga psicóloga que faz regressões em seus pacientes. Ela me confirmou o que eu já sabia. O que aconteceu comigo foi que vivi novamente as cenas e as emoções de uma de minhas encarnações, no seu momento mais dramático. Situação normal que se verifica nas regressões de memória realizadas nos consultórios de profissionais dedicados a esse tipo de terapia. Segundo a psicóloga, minha amiga, a dor desapareceria se a energia emocional existente fosse eliminada plenamente. Caso restasse alguma energia, eu poderia sentir ainda dor, mas em menor proporção. Ela estava certa. Desde o dia deste sonho, sentia apenas dores suaves e passageiras. O sonho, a regressão inesperada, veio me libertar, quase que totalmente, da energia negativa presente em mim desde aquele fatídico dia em que, sem compreender a vida, sem saber amar, ainda que desejasse ser amado, cometi o mais terrível dos crimes, o suicídio. Muito mais que me libertar desse sofrimento, essa experiência me fez pensar que tudo aquilo que fizemos de mal contra a nossa própria pessoa ou contra nosso semelhante fica guardado no nosso campo emocional, no nosso espírito. E sendo uma energia negativa, terá que ser resgatada, superada, e quase sempre isso ocorre pela dor. Na vida, diz ele, precisamos amar a nós mesmos e a todos nossos semelhantes, pois agindo assim, o amor preencherá nosso espírito de pura energia, transformando as dores físicas e emocionais em satisfação existencial plena. E ele conclui dizendo assim: precisamos nutrir nosso espírito com a energia do amor. E você? Alguém de vocês já pensou ou já fez até regressão de memória? Ou tem curiosidade de saber quem foi, o que fez em outras vidas? O Espiritismo não recomenda que as pessoas façam a regressão de memória, a não ser em casos patológicos raros, em que tal medida possa amenizar algum sofrimento, como no caso deste homem. Então vamos analisar. Quando reencarnamos, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, concede-nos o esquecimento de nossas vidas passadas, o que é na realidade para nós uma verdadeira bênção.
Este esquecimento, ele é temporário, pois dura apenas enquanto estamos, nós, espíritos, em vestimenta de carne, ou quando estamos encarnados. Com a morte física, recobramos de forma nítida todo o conhecimento de nossas vidas passadas, de forma integral. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, existe uma pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E eles respondem assim: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. As nossas reencarnações na Terra, de uma forma geral, ocorrem para o grande reencontro de almas desajustadas, que precisam se reencontrar e fazer o acerto que precisam, para pedir perdão, para cultivar o amor. Precisam assim se reencontrar essas almas. E esse reencontro ocorre aonde? Exatamente onde nós vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, principalmente sim nos nossos lares. Dentro dos lares, não é raro que vamos encontrar almas que foram traídas, injuriadas, cúmplices do mal, desgraçadas às vezes pelas tramas da violência, do ciúme, da inveja, que às vezes até já animaram em vidas passadas o sentimento destruidor, do ódio, tentando agora, no presente, de alguma forma, conviver em paz, em harmonia, no exercício do amor. São almas agora acobertadas no templo sagrado do lar, com o grande manto desse do amor conjugal, entre marido e mulher, de pais e filhos. Então imaginem vocês, se não houvesse esse esquecimento temporário de nossas vidas passadas, se nós não esquecêssemos as faltas cometidas, como seria possível a reconciliação entre esses espíritos, entre essas almas, dentro de um lar, por exemplo, em que as mesmas iriam se reconhecer umas outras como vítimas e algozes do passado, que o sentimento de ódio e de vingança ainda estariam vivos? Isso seria um prato cheio para que acontecessem de novo essas desgraças e até crimes entre eles. Às vezes, aquele sentimento de ódio e de vingança também se revelam disfarçados na presença aparentemente inexplicável de antipatias entre os membros da família, ou amigos, companheiros de trabalho. A gente tem isso às vezes, né? Sem conhecer direito a pessoa, tu já sente aquela antipatia, nunca conversou com ela. Por que será, né? Tais antipatias devem ser trabalhadas, contornadas, para facilitar a neutralização desses sentimentos de ódio e de vingança, trazidas de vidas passadas. Muitas pessoas que desejam fazer regressão de memória são movidas exclusivamente pela curiosidade, pelo orgulho, na ânsia de querer descobrir se no passado não fomos príncipes ou princesas, reis ou rainhas, né? Ou alguma personalidade histórica importante na sociedade. A maioria de nós, no entanto, não está preparada para saber também que poderíamos ter sido mendigos, assassinos, suicidas, tiranos, torturadores, assaltantes, ladrões, sequestradoras ou qualquer tipo de criaturas voltadas para o mal. Você sabia
que não é preciso fazer regressão de memória para descobrir alguma coisa do passado. Basta a gente observar cuidadosamente as nossas tendências, os nossos gostos, as nossas preferências nessa vida. Elas denunciam as virtudes, que quase sempre são pequeninas, né? E as imperfeições múltiplas que vivenciamos em outra existência. As atribulações pelas quais nós passamos hoje, nessa encarnação, são exatamente as consequências daquilo que fizemos de errado em outras vidas passadas, e até às vezes nessa vida. É a colheita implacável daquilo que plantamos. E nós próprios é que temos que fazer a colheita. Ninguém poderá fazer essa colheita por nós. Muito abusamos do nosso livre-arbítrio, e é chegada a hora de reparar os males que praticamos. Se hoje, por exemplo, nós somos assaltados, tudo indica que é porque já fomos um dia assaltantes, talvez. Se perdemos um bom emprego, é possível que tenhamos sido causadores de desemprego de alguém. Se passamos por dificuldades financeiras, talvez não soubemos administrar corretamente as finanças e nosso poder em outras épocas. Se passamos fome, é porque deixamos, às vezes, de saciar a fome de alguém. Se lutamos contra uma doença crônica no fígado, por exemplo, talvez fomos alcoólatras e destruímos o nosso fígado em outra vida. Se somos desprezados e vivemos na solidão, um dia já desprezamos nosso semelhante e nos isolamos na solidão. Se hoje somos traídos, é porque ontem traímos alguém. Se hoje uma bala perdida nos atinge, é porque outra hora, outra época, acionamos uma arma de fogo contra nosso semelhante. E assim por diante. Existem muitas situações. Está tudo certo conosco, meus irmãos, porque ninguém sofre sem merecer. É a lei de causa e efeito que se faz presente para todos, sem exceção. Admitir a possibilidade de injustiça conosco seria admitir que Deus, Criador Supremo do Universo, pudesse ser injusto, o que foge totalmente da lógica. Na revista Espírita o Reformador, da Federação Espírita Brasileira, há um artigo de Hermínio Miranda, que tem o título Terapia do Futuro, no qual a psicóloga norte-americana Edith de Fiore relata um daqueles casos patológicos em que a regressão de memória pode ser feita. Com o objetivo, nesse caso, de aliviar o sofrimento de uma pessoa. Eu vou resumir esse artigo. Tratava-se de uma senhora muito obesa, que vivia deprimida há 3 anos, com doenças várias, vivia à custa de tranquilizantes e antidepressivos. Sua maior preocupação era perder peso, e ela não conseguia. E ela condenava de qualquer forma a violência, e não se sentia bem quando via sangue. Sua maior ansiedade, porém, era o terror de chegar em casa e encontrar os filhos feridos ou molestados. Chegava ao absurdo de pedir ao marido, quando chegavam em casa, para ele entrar primeiro, a fim de verificar que estava tudo bem lá dentro. Ela via-se nos sonhos constantemente apavorada ao subir relutantemente uma escada de uma casa antiga, mas não tinha coragem para abrir a porta. Atrás daquela porta havia algo que a deixava completamente em pânico. Então, numa vida anterior, ela vivia com a sua cunhada e com os 3 filhos da cunhada. E numa determinada noite havia uma festa na casa de uma vizinha. E ela queria ir com a cunhada e com os filhos. Mas a cunhada não quis ir e não deixou as crianças ir também. Então ela foi sozinha.
depois de se divertir por muito tempo na festa, ao regressar, subiu a escada e abriu a porta, a famosa escada dos sonhos dela, né? Ao abrir a porta, ela bateu na cabeça decepada da cunhada. Havia sangue e desordem por toda parte dentro da casa. A cunhada e as crianças estavam decapitadas e esquartejadas. Fora o seu próprio irmão, que era desequilibrado e alcoólatra, o autor daquela tragédia. A senhora ficou com a sensação de que ela não devia ter ido àquela festa para impedir que aquilo acontecesse. Daí o sentimento de culpa que a atormentava e a deprimia. Até então ela não sabia a causa. Na presente reencarnação, aquele irmão atormentado era agora o pai dela. E esta assumira a responsabilidade pelas 3 crianças, que eram agora seus filhos atuais. E a antiga cunhada retornou como sua mãe. Só então, depois de tudo esclarecido durante uma regressão, é que a senhora obesa começou a perder peso e a se livrar da depressão e dos outros problemas que ela tinha. A regressão terapêutica é uma ferramenta importante e muito eficaz nesses casos patológicos. É uma técnica utilizada para desconectar as pessoas de situações traumáticas do seu passado, que ainda estão acontecendo no seu inconsciente, originando sintomas, sentimentos negativos e outras formas de enfermidades físicas e mentais. No método utilizado pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ela é dirigida, a regressão, pela espiritualidade. Quem decide o que a pessoa vai acessar são seus mentores espirituais, o que a possibilita conciliar a regressão com a lei do esquecimento. Podemos observar o que Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos, na questão 399. Diz assim: integrado na vida corpórea, quando está no corpo, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que fazem espontaneamente com o fim útil e jamais para satisfazer a curiosidade. Essa é a ética da regressão realizada pela psicoterapia reencarnacionista. Confiamos na sabedoria da espiritualidade superior, por isso respeitamos. Não incentivamos o reconhecimento de pessoas e não direcionamos a regressão terapêutica nem a pedido do paciente. Não utilizam hipnose e o terapeuta ele leva o paciente a um relaxamento profundo, onde acontece uma expansão da consciência, em que é possível recordar de várias formas o passado da alma. A memória pode ser acionada através de várias maneiras. Pode ser visual, pode ser tátil, gustativa, olfativa também, auditiva e na forma de sentimentos. O que se verifica é que sempre há uma finalidade útil em tudo. Será acessado o que for conquistado por merecimento e o que tivermos capacidade para entender e assimilar, porque nem tudo não seremos capazes de entender e assimilar. Nossos mentores espirituais sabem exatamente o que nós precisamos, melhor que nós mesmos. Conhecem e respeitam as leis universais e não poupam nenhum esforço para nos auxiliar. Então, meus queridos irmãos, de nada nos é útil saber o que somos e o que fizemos em vidas passadas só por curiosidade. Devemos respeitar as leis de Deus. Se Ele nos deu esquecimento,
que assim seja, conforme a sua vontade e a sua sabedoria. E quando for necessário, sim, para a nossa evolução, lembrar de alguma coisa do passado, isso nos será permitido através do nosso mentor e nossos amigos espirituais, conforme o nosso merecimento. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada pela atenção. Muita paz, muita luz para todos. E agora nós vamos receber o passe. E as crianças podem subir. Amigo Jesus, aqui nos colocamos à tua disposição, com muita fé, com humildade, para recebermos de ti as energias de que estamos necessitados. Que Deus, o Pai de amor, abençoe a partir desse instante a todos nós. Por alguns instantes em silêncio, ouvindo essa música com tanta harmonia, vamos receber todas as energias de que estivermos necessitados. Nossa gratidão é imensa a Deus, Pai de todos nós, pelas benesses recebidas neste passe. Que possamos manter estas vibrações dentro de nosso ser, com a conduta no bem diariamente, com a prece,
levando essas energias maravilhosas a todos aqueles que estão em nossos lares, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor, pelas benesses que aqui recebemos. Rogamos a Deus que abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos e que assim seja.